Fala galerinha, beleza? Ó, a ideia desse vídeo é só deixar aqui um pouquinho do entendimento que eu tive até agora, né, sobre a NR15. E eu achei pertinente a gente falar um pouco também do início, né, para pegar o fio da meada novamente. Então aqui eu trouxe o primeiro slide do professor sobre a NR15, que é sobre o início, né, é tipo uma apresentação da NR. Então a gente já viu essa parte aqui sobre a questão dos valores, né? Como a NR15 fala de insalubridade, a gente vê que existem três possibilidades, né? Grau mínimo, médio e máximo. E a depender desses graus, eles aumentam de 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo da região, né? Como a gente tinha dito antes, né? Em um trabalho apresentado. E como até a Alane ela tinha falado, né? Que esse salário mínimo da região aqui, ele é algo que já está na lei há muito tempo, então permanece. Porque hoje em dia o salário mínimo é nacional, né? Não existe uma região com salário, nenhuma região com outro salário. Beleza? Então é isso. Sobre o salário mínimo, incide 10, 20 ou 40% de grau dependendo do grau de insalubridade. Tem umas coisas aqui interessantes também, que aqui diz o seguinte: no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado de grau mais elevado, né, para efeito de acréscimo, porque é vedada a percepção cumulativa, né? Como a gente sabe, não pode receber mais de um adicional de insalubridade. Se tiver grau médio e máximo, você sempre vai receber pelo máximo. Se tiver grau mínimo e médio, você sempre vai receber pelo médio. Se for grau mínimo ou máximo, você sempre vai receber pelo máximo, beleza? E outra coisa importante aqui é que ele diz que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento. Então, se a gente olhar direitinho o início da NR15, ele diz exatamente isso, né? Que existirá a cessação do pagamento se for eliminado ou neutralizado, né, a insalubridade. Beleza? Aí ele diz aqui quais são as possibilidades para que exista a eliminação ou neutralização da insalubridade, ou seja, como é que vai ser feito para que esse adicional ele seja eliminado também, o trabalhador passe a não precisar receber. Então tem aí, com a adoção de medidas de ordem geral, que conserve o ambiente dentro dos limites de tolerância. Isso aqui é bem importante, porque mais para frente a gente vai ver que não adianta utilizar o equipamento de proteção individual apenas, né? O fornecimento do equipamento de proteção individual por si só ele não vai eliminar, né, o recebimento do adicional. O empregador ele tem que tomar medidas para que o ambiente esteja dentro do limite, beleza? Porque é muito fácil você chegar, deixar o ambiente acima do limite, dar o EPI e eliminar o adicional. Não. Se estiver acima do limite de tolerância, mesmo que você forneça o EPI, você tem que também adequar o ambiente para esse limite de tolerância, senão o adicional vai continuar sendo recebido. Beleza? Inclusive tem essas súmulas aqui, a número 248 e a 289. A 248 ela diz que o seguinte, que a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato de autoridade competente, que no caso também, se a gente for estudar mais a fundo, a gente vê que quem vai caracterizar a insalubridade é uma perícia ou do médico do trabalho ou do engenheiro de segurança do trabalho. Então, essa reclassificação ou descaracterização, ela repercute na satisfação do adicional, ou seja, no recebimento ou não desse adicional, sem ofensa a direito adquirido ou princípio de irredutibilidade salarial. Isso aqui é importante também dizer, porque às vezes a pessoa diz assim, eu ganho o salário mínimo mais o adicional de insalubridade, então o meu salário não é mais o salário mínimo, é o salário mínimo mais ele. Se for retirada a insalubridade, eu vou reduzir o meu salário. E o que não pode, na verdade, não é isso. Na verdade, pode sim, desde que a redução seja no adicional. O que não pode é reduzir o salário que você recebe. Então vamos lá, você recebe 3.000 e recebe 10% de insalubridade. Então você está recebendo 3.300. Esse valor pode reduzir até R$ 300. Ou seja, não vai invadir os 3.000 que é o seu salário. Beleza? É isso que o princípio ele prega. Da mesma forma, essa outra parte da súmula diz o seguinte: o simples fornecimento do aparelho de proteção, o que eu tinha falado anteriormente, no caso, ele não exime o pagamento do adicional.
Ah, o ambiente está ali, com o limite de tolerância acima. Vamos dar um EPI e ele vai se proteger e a gente corta a insalubridade. Negativo, não existe isso. Então ele diz aqui, cabe tomar medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso do equipamento efetivo pelo empregado. Então, não é só dar o EPI, é fiscalizar e exigir o uso do EPI, além de tomar medidas para diminuição e eliminação daquela nocividade. Então não é só fornecer EPI, é fornecer, obrigar a usar e modificar o ambiente para dentro do limite de tolerância, beleza? E tudo que eu falei está por aqui. E é isso. Essa parte é só isso que eu queria deixar aqui um pouquinho para gente. E aqui tem um exercício. Qualquer coisa, se vocês quiserem, depois eu faço também o vídeo da resolução do exercício, beleza? Valeu!